Memórias do Poder Legislativo está de volta e hoje a gente entrevista o ex-deputado Marcelino Romano Machado. Deputado, a gente encerrou o primeiro bloco começando a contar onde começou essa trajetória política, né, do senhor. O senhor vem de uma família... praticamente de políticos. Praticamente de políticos. Mas eu comecei quando menino ainda, fazia escola em Ribeirão Preto, ginásio, e começava a participar das eleições dos grêmios estudantis. Depois, na faculdade aqui em São Paulo, também entrando nas disputas do centro acadêmico, participando depois de lutas com relação à UNE, o EE, e acabei tendo gosto para a política. Fora isso, eu tinha já um tio, Costábile Romano, que foi deputado também nesta casa, foi inclusive primeiro secretário, teve alguns mandatos. Foi prefeito em Ribeirão Preto e que me influenciava muito, né? Então isso me trouxe a vontade, na época, de exercer cargos políticos, de me candidatar. Acabei depois me elegendo vereador em Ribeirão Preto, fui presidente da Câmara, fui deputado estadual por 3 mandatos, várias vezes líder da bancada aqui na Assembleia. Depois fui para Brasília também, com liderança de bancada. Voltei a São Paulo para ser secretário municipal da administração. Enfim, tem um trabalho relativamente que o senhor resumiu feito, né? muito resumidamente em 1 minuto. Vamos desdobrar. Mas eu acho que eu também tenho a veia jornalística, né? E eu me lembro que o senhor também é jornalista e empresário. Quando eu dava as minhas entrevistas na televisão, principalmente, o repórter dizia, olha, deputado, vamos fazer o mais rápido possível, 15 segundos. Às vezes eu falava, mas 15 segundos não dá nem para falar bom dia. Então, foi por isso que eu resumi. Mas até para dar mais oportunidade também para você perguntar melhor, porque é mais, né, para eu poder falar, você está conseguindo tirar muitas coisas que às vezes a gente fica sem... Vamos lá, eu tenho Está sendo a grande colaboradora também para a história da Assembleia, né? Eu tenho essa facilidade por ser de Ribeirão Preto e por conhecer a trajetória do senhor de perto, até por ter vivenciado, né, o trabalho na prefeitura e na Câmara de lá. Como é que era essa influência do Costábile Romano? Era uma coisa, vem cá, de pegar na mão, vamos comigo, vamos acompanhar um comício, vamos para o gabinete, sentar aqui na minha cadeira, como é que era? Não, ele fazia os comícios. Naquela época, as campanhas eleitorais eram todas feitas em comício, né? E era difícil ter visitas, essas coisas eram comícios, passeatas, não tinha carreata, nada disso. E eu gostava de ir aos comícios, porque via aquela movimentação toda. E quando eles percebiam, eu estava lá no palanque em cima, já estava na frente de quem estava falando do microfone. Já estava assistindo tudo de camarote. Pequenininho, de calça curta. E depois, eu me lembro que quando chegava em casa, o meu avô, que já tinha falecido, ele usava bengala. Então, eu era pequenininho, pegava a bengala, punha a bengala de microfone e começava a fazer o discurso, né? Como se eu estivesse falando para o povo que estava no comício. E aquilo, e o Costábile às vezes via, né? E ficava vendo, assistindo, tudo mais. E eu fui pegando gosto, acabei me interessando muito. Eu gostava, aliás, eu lia muito jornal e sempre a sessão da política era a que eu lia primeiro, né? A favorita. Então isso tudo, depois, como jornalista, também te leva também para esse lado, né? E acabei indo por isso. E aí teve a primeira eleição, foi para vereador. Foi para vereador, depois uma reeleição para vereador, depois aí já foi para deputado. E a presidência da Câmara. Da Câmara. Isso em função da vereança. Mas essa experiência no Legislativo Municipal contribuiu para a chegada do senhor aqui? Quando eu vim para a Assembleia, eu já vim com um pouquinho, realmente, dentro dos novatos, né, a gente percebia que tinha um pouco mais de experiência. Uma bagagem extra, em função dos 8 anos como vereador e tudo mais. Mas eu acho que aqui também eu tive grandes companheiros que já estavam aqui, que me deram a mão, que me instruíram. Alguns, que acho que a grande maioria já se foi, mas que me deixa muita saudade. Foi possível fazer
bastante para o Ribeirão, pela região? Como é que eram essas conquistas? Bom, a gente tinha as reivindicações, né? E eu procurava levar aquilo que a população precisava. Nós conseguimos levar para Ribeirão Preto, na época, acho que nunca, hoje eu não sei, não faço mais as contas, mas naquela época foram 15 escolas estaduais, foi o CEAGESP, foi o Hospital das Clínicas, a própria duplicação da rodovia em Anguera, foram alguns trevos de acesso, várias estradas vicinais, enfim, nós tivemos, e não só para Ribeirão, como para toda a região, nós conseguimos levar uma série de benefícios públicos. Essa era uma função do deputado, era a função de você trabalhar para a comunidade procurando atender naqueles seus anseios, né? E depois tinha outra função legislativa e parlamentar, que era o trabalho político e parlamentar que você fazia aqui, que eram os projetos, os seus trabalhos com relação a requerimentos, informações, indicações, as comissões, que o plenário da casa é importante, mas as comissões eu acredito que se não tiver mais importância tem um papel igual e fundamental, né? Por quê, deputado? Porque as comissões elas analisam os projetos com critério, pelo menos na minha época nós tínhamos muito critério com relação a isso. O projeto era ou enviado pelo Executivo, ou prosperava aqui em função de autoria de algum deputado, e ele passava para as suas comissões para serem analisadas. E as comissões tinham uma série de deputados que analisavam, ofereciam emendas, julgavam se o processo merecia prosperar ou não pelo seu mérito. Nós tínhamos a Comissão de Justiça que julgava a legalidade e inclusive, ajudava também o próprio autor da propositura a aprimorar, a melhorar um pouco, às vezes, o projeto, estendia ou tirava alguma coisa, enfim. Quando o projeto chegava ao plenário para ser votado, ele já chegava dentro de um critério já que podia chegava ser tinindo votado. já. E assim mesmo era mudado, né? Tinha muitas discussões. E o pessoal dizia, né, mas quanto tempo nessa comissão, puxa, tanto diálogo, veio o secretário aqui, houve esclarecimentos, fizemos isso, fizemos aquilo, está tudo certo, aceitamos as emendas, né? E depois de tudo isso, agora vai para plenário, o pessoal ainda continua discutindo, né? E eu dizia para eles, olha, ainda bem que nós podemos discutir, porque vocês estão dizendo que houve um consenso, mas as casas legislativas, elas não podem ser as casas do consenso. Elas têm que ser a casa do dissenso, né? Porque se houver consenso, não precisa de ter Assembleia, Câmara Municipal, Congresso, está todo mundo concordando com tudo. Agora, o dissenso não. É uma forma de você se expressar a sua contrariedade em função de alguma coisa que está sendo apresentada. E eu achava isso muito importante. Eu não gostava de um projeto que chegava na hora e era unânime. Já tinha que ter uma discussão. E naquela época, olha, não era... O senhor se lembra de um que provocou muito debate, assim? Que provocou esses argumentos, né? De um lado, do outro? Lembro, tem um que foi mandado pelo Executivo, acho que já era a criação do FUNCOP, na época, eu nem sei se tem mais hoje. O FUNCOP era um fundo de financiamento, de investimentos com relação às empresas que tinham que se adaptar aos esquemas antipoluentes, né? E isso era aqui no estado de São Paulo. Então, foi feito esse fundo de investimentos, o projeto, a sigla era FUNCOP, não me lembro agora o nome total, mas esse, depois de tanta discussão, ele acabou indo para o plenário e acabou varando noites ainda, né? Foi para a comissão, os secretários vieram aqui, o pessoal, na época, se não me engano, se era da CETESB, para explicar e isso e aquilo. Eu sei que nós trabalhamos no projeto, dentro dos bastidores, que nós chamávamos, mais de 90 dias. Quando o projeto estava tudo pronto, porque naquela época também era MDB e Arena, né? Então, aceitávamos ver os secretários, os deputados do PMDB achavam importante
a proposta, mas também não queriam entregar de mão beijada para o governo, queriam valorizar o projeto, a atuação e tudo mais. Foram convocados secretários, convocados o próprio presidente da CETESB na época, e tantos outros, né, que vieram técnicos, que vieram dar pareceres e tudo. E depois de tudo prontinho, as emendas aceitas, o projeto vai para plenário. Bom, vamos ter só encaminhamento de votação, pelo menos, para dizer, mas que nada. Não? Entrou numa discussão que demorou uns 3 dias, e naquela época as sessões elas giravam, né? Porque o presidente ele tinha condições varavam à noite, à madrugada. Não tinha mês que não tinha uma sessão que terminava às 10 da manhã, 8 da manhã, era desse jeito. Mas era bom. Era, porque além de ser bom, era divertido, né? Porque não tinha um determinado momento que a oposição não tinha mais argumentação contra. E aí? E aí o deputado que ficava no plenário ficava dando a parte para os outros da oposição, né? E chegava no momento que acabava o assunto do projeto. E aí, como tinha essa questão, o deputado começava a divagar sobre outros assuntos. E que a gente já queria acabar, encerrar a votação, e olha, isso não pode acontecer, porque ele está fugindo ao assunto da matéria que está sendo tratada. E, no fim, acabavam os outros que ficavam esperando, já iam para o café, a hora da votação, que nós já sabemos como é que é, vocês chamam. Café. E aí era café, bate-papo e tudo mais, então o pessoal também acabava se divertindo. Mas era importante, eu acho que isso tudo contribuía para a legitimidade do Poder Legislativo, né? Porque depois eu participei dos dois lados, né? Depois de ser governo, quando eu era FUNCOP, eu era governo. Aí depois eu fui oposição, né? E aí também os deputados... Quando o senhor foi líder, era oposição ou governo? Não, eu fui líder uma parte no governo e depois também, durante a oposição, eu também fiz a liderança da oposição. 2 lados mesmo. Eram 2 lados. E o pessoal brincava, mas escuta, você na legislatura passada não queria ficava tirando os deputados da tribuna porque não estava um assunto. Agora você está fazendo a mesma coisa. Eu falava, dou a parte ao senhor, deputado, não tem problema. E assim era, né? Mas eu acho que isso tudo é o que eu digo. Existia um posicionamento político que era voltado também ao processo ideológico, mas era voltado também à questão da legitimidade do poder. E essa legitimidade era muito valorizada. Os deputados, eles procuravam dar um exemplo de trabalho. Quando o senhor diz legitimidade, o senhor quer dizer a importância, saber a importância de ser um representante, exatamente, é isso? É isso aí. Um representante legítimo, né? Eleito. Que viesse, que estava defendendo exatamente aquilo que propôs no processo eleitoral que trouxe ele para casa. Então, porque hoje nós vemos que as coisas mudam demais, né? Eu vejo partidos de oposição votarem com o governo. Quando é um projeto normal, tudo bem, mas todos, né? Quando é alguma coisa que vá trazer um benefício público, é louvável, mas existe não só o voto a favor, como a defesa que tem de partidos de oposição, de componentes de partido de oposição, aos processos governamentais. O senhor acha que quando o parlamento, de repente, deixa escapar essa conexão com o representado, isso distancia o legislativo da população, deputado? Não, ele não distancia. Ele faz com que a população, ele perde a credibilidade perante a população. A instituição perde a credibilidade. Porque a instituição... Mas isso é um risco enorme. Mas isso já perdeu, né? Hoje, em função daquilo que já aconteceu nesses últimos anos, nós percebemos perfeitamente que não é só o poder legislativo, é o poder político, né? De uma forma geral, acabou perdendo toda a credibilidade da opinião pública. Se você pega os institutos de pesquisa, quando eles pesquisam instituições, pesquisam a credibilidade que as instituições, de uma forma geral, têm com relação à população, a classe política não tem, infelizmente.
É isso que tem acontecido. E na nossa época ela tinha uma credibilidade maior. Né? Existiam debates, existia um trabalho mais firme a fazer. Quem é que perde com esse processo mais? Eu acho que quem perde é o país, né? Porque hoje, se você verificar, o processo democrático é muito importante, mas o posicionamento do político e a defesa dos seus ideais é também muito mais importante, porque isso consolida a democracia. E quando você não tem, o partido tem um carimbo ideológico, mas os seus membros não defendem o carimbo, ou não praticam a ideologia que está dentro do princípio partidário, traz mais credibilidade ainda. Mais descredibilidade. Porque você vê hoje os países, existem diálogos, mas vamos pegar alguns países hoje que estão dentro desse... Os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos, eles têm, praticamente seria um bipartidarismo, né? São os republicanos e os democratas. Não existe, eles mantêm o processo ideológico e mantêm a defesa da filosofia partidária. Para eles liberarem, para os republicanos hoje, liberarem um voto a favor do Obama, olha o sacrifício que tem. E não é fisiologismo, é dentro de um processo de diálogo. E quando é comprovado exatamente que aquilo vai trazer um benefício que o país precisa. Esse diálogo saudável que o senhor gosta. Entendeu? Agora, a mesma coisa era ao contrário, quando os republicanos estavam no poder, para pegar os votos dos democratas, o apoio. E é isso que falta no Brasil, porque hoje nós não temos, não é questão, nós temos uma proliferação de partidos, o que eu acho um absurdo, né? Tem tanto partido assim, e é isso que enseja exatamente os acertos, né? Acho que a gente tem quase 40 hoje, não sei. A última vez que eu vi era entre 30 e 40. Então, eu acho que isso tudo acaba, de uma certa forma, prejudicando o poder público e, principalmente, a situação política do país. Eu acho que confundindo também a cabeça do cidadão, né, do eleitor ali, que olha para esse leque de partido e não entende bem qual quem é o processo ideológico que esse aí defende. Você pode perceber que o partido é montado em função de um esquema, né? Como estão querendo montar um outro agora, né? Para poder fazer mais uma linha de defesa do governo. Esse que o Kassab quer. Então, esse partido que eles estão montando, ele não tem um processo ideológico. Ele tem uma finalidade, que não é resolver os problemas do país. A finalidade é dar uma retaguarda política para o governo. E aí é que é ruim. Porque você monta um partido e quem vai estar lá para dar essa retaguarda... chegar na coalizão de novo. E quem vai estar lá para ter essa retaguarda, ele não vai... Ele vai querer uma moeda de troca. Você pode ter certeza disso. Vamos chamar de novo um intervalo. Vamos conversar no próximo bloco, que é o último, sobre os trabalhos da Constituinte? Um pouquinho daqui? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já.